Boa noite, hoje é dia 26 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Salmos 31, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra. Agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Os salmos não foram escritos numa mesa, foram escritos na vida. Cerca de 1000 anos separam o mais antigo, que é o de Moisés, do mais recente dos tempos do cativeiro. Davi escreveu a maior parte deles. E escreveu fugindo em cavernas, chorando por um filho morto, confessando adultério e dançando diante da arca. Asaf, os filhos de Corá, Salomão e outros contribuíram. E há salmos anônimos que talvez sejam os mais amados. São 150 salmos, 150 cânticos, divididos em 5 livros, e a igreja os tem cantado desde o princípio. Nosso Senhor citou os salmos na cruz. Os apóstolos os citaram no púlpito, e os mártires os cantaram no fogo. Aqui está a diferença entre este livro e todos os outros. No restante das Escrituras, Deus fala aos homens. Nos Salmos, o homem fala a Deus. E ainda assim é Deus quem inspira as palavras. É como se o pai ensinasse ao filho o que dizer ao pai. Que condescendência! Ele nos dá até as palavras da nossa oração. Contribuição para a Bíblia. Os salmos são a anatomia da alma do crente. Não há estado do coração humano que não tenha aqui sua voz. O jubilo, o pavor, a vergonha, a solidão, a ira contra a injustiça, o cansaço, a esperança. Este é o único livro do mundo em que o homem encontra seu próprio gemido escrito antes de gemer. E são, acima de tudo, cheios de Cristo. Quem os lê sem o ver, não os leu. Ouve o 22º Salmo, escrito 1000 anos antes da crucificação, e diz-me, se não é a voz do Calvário: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te afastas tanto de me socorrer? E das palavras do meu bramido, aquelas foram as palavras que o Senhor gritou nas trevas do meio-dia. E vê o que vem depois, no mesmo salmo: as vestes repartidas, as sortes lançadas, os ossos contados, as mãos e os pés transpassados. Nenhum poeta adivinha assim. Isto é profecia. Atenta à estrutura de dor nestes cânticos. Muitos começam no abismo e terminam em louvor, mas quase nenhum salta o abismo. O salmista não finge estar bem. Ele diz que a sua alma está abatida, que as suas lágrimas são o seu pão e que Deus parece ter esquecido dele. Então, no meio ou no fim, vira-se para a própria alma e a interroga e manda esperar em Deus. Aí está o método da fé. Não é negar a treva, é falar com a alma dentro dela. Os salmos imprecatórios incomodam os delicados do nosso tempo. Não me incomodam. Ali, um homem justo entrega a Deus a sua indignação. Em vez de tomar a espada. E pede que o juiz de toda a terra faça justiça. É mais santo clamar por juízo divino do que executar vingança própria. Estrutura. Livro 1, Salmos 1 ao 41, quase todos de Davi.
Começo com os dois caminhos, a árvore plantada junto às águas e a palha levada pelo vento. Contém o 22º, o 23º e o 24º, que são o Salvador morrendo, apacentando e reinando. Livro 2º, Salmo 42 ao 72. A alma sedenta como o cervo, a confissão do 51º depois da queda de Davi. O 72º, que descreve um reinado de justiça e paz que nenhum rei humano cumpriu. Livro 3º, Salmos 73 ao 89. Asaf entrando no santuário para entender por que os ímpios prosperam. O 84º, com a saudade dos átrios. E o 89º, que celebra a aliança com Davi e termina em perplexidade. Livro 4º, Salmo 90 ao 106. O 90º de Moisés, sobre a brevidade da vida. O 91º sobre a sombra do Altíssimo e uma série de cânticos que proclamam que o Senhor reina. Livro 5º, Salmos 107 ao 150. O 119, com 176 versículos em louvor à palavra. Os cânticos dos peregrinos que subiam a Jerusalém e o grande final. 5 salmos de aleluia, terminando com tudo que respira louvando ao Senhor. A Bíblia dos judeus terminava a sua oração em louvor, e assim deve terminar a nossa. Spurgeon em Salmos. Passei mais de 20 anos deste lado da eternidade trabalhando nos Salmos, reunindo o que os antigos escreveram sobre eles e acrescentando as minhas próprias notas. Foi o trabalho mais longo da minha vida e não me arrependo de uma hora. Muitas vezes escrevi aquelas páginas com os ossos e com as lágrimas no papel. E posso dizer que os salmos me ministraram mais do que eu jamais lhe ministrei. O 23º salmo foi o meu travesseiro em cada enfermidade. Nota o pronome: o Senhor é o meu pastor. Costumava dizer ao meu povo que a doçura daquele versículo não está na palavra pastor, mas e sim na palavra meu. Um pastor em geral não consola ninguém. Um pastor que é meu enche a alma. O 42º salmo pertence aos melancólicos, e eu sou um deles, porque está abatido a minha alma. Aprendi ali, em vez do crente deve falar consigo mesmo, aprendi ali que o crente deve falar consigo mesmo em vez de escutar a si mesmo. Metade da nossa tristeza vem de ficarmos ouvindo o que nossa alma diz, quando devíamos tomar a palavra e ordená-la que espere em Deus. E o Salmo 119 me ensinou reverência pela Escritura. 176 versículos e quase todos falando da palavra e nenhum deles cansado. Quando os homens da alta crítica começaram a cortar a Bíblia em pedaços, eu voltava a este salmo e ficava firme. Uma geração que perde o apetite por este cântico perderá logo o apetite pelo Evangelho. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa a sua cabeça. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o devocional da noite. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31, versículo 5. Essas palavras foram frequentemente usadas por homens santos na hora de sua partida. Podemos, esta noite, considerá-las como grande proveito. O objetivo da solicitude do cristão fiel na vida e na morte não é o seu corpo ou seus bens, mas seu espírito. Este é o tesouro escolhido. Se isso estiver seguro, tudo vai bem. O que é este estado mortal comparado com a alma? O cristão entrega sua alma às mãos de Deus. Ele veio dele, pertence a ele e há muito ele a sustenta. Ele é capaz de resguardá-la e o mais adequado é o que ele a recebe. Todas as coisas estão seguras nas mãos de Jeová, tanto agora como nos dias dos dias para qual nos apressemos. Vida pacífica e morte gloriosa é repousar
nos cuidados do céu. Em todos os momentos deveríamos entregar nosso tudo às mãos fiéis de Jesus. E ainda que a vida possa estar presa por um fio e as adversidades se multiplicarem como a areia do mar, nossa alma permanecerá tranquila e se deleitará em um lugar tranquilo de descanso. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. A redenção é base sólida para a confiança. Davi não conheceu o Calvário como nós conhecemos, mas a redenção temporal o alegrava. Não será então a redenção eterna que mais docente nos consolará? Libertações passadas são fortes argumentos para auxílio presente. O que o Senhor fez, Ele fará novamente, pois Ele não muda. Ele é fiel às suas promessas e gracioso com os seus santos. Ele não afastará de seu povo. Ainda que me mates, eu confiarei. Louvarei a ti mesmo no pó. Povoarei e declararei enquanto provo teu amor inexprimível. Podes me disciplinar e corrigir-me, mas nunca me negligenciarás. O preço da redenção está pago, portanto, em teu amor está a minha esperança. E esse é o devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia entre as 8 horas da noite. Então que Deus te abençoe e te proteja nessa quinta-feira. Amém, amém, amém.